Olá, boa tarde. O Rio Claro Notícias destaca hoje o projeto de lei que prevê o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal. Nós ouvimos os prós e contras e também fizemos uma análise para você entender melhor o que pode significar a mudança, se aprovada. O Rio Claro Notícias começa agora e vai mostrar também. Electro protesta clientes com débitos atrasados e Procon de Rio Claro orienta consumidor que se sentir lesado com a medida. Novas apreensões de armas. Em Santa Gertrudes, PM faz 2 flagrantes. Senac de Rio Claro ajuda Banco de Leite da cidade com campanha para arrecadar embalagens vazias que colaboram para a coleta de leite materno. Falta de respeito. Vamos mostrar os pequenos lixões em plena floresta estadual. Sua opinião de hoje vai falar de machismo. Será que isso ainda existe? Eu me considero um homem conservador, mas não machista. E confira também como foi a apresentação dos 6 novos reforços do Rio Claro Futebol Clube. A Câmara de Vereadores de Rio Claro está discutindo um projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Calisto, que propõe o aumento do número de integrantes do Legislativo. Fomos ouvir os prós e contras e também a opinião da população nas ruas. O projeto do vereador Sérgio Calisto ainda está na Comissão de Justiça da Câmara, a primeira a analisar uma proposição. Depois, segue para as outras 5 comissões, para só então ser votado. Se a lei for aprovada, o Legislativo de Rio Claro pode ter até 21 cadeiras a partir de 2017. O repasse da Câmara, da Prefeitura para a Câmara, é o mesmo. Tanto independente do número de vereadores. Existe muito conluio entre os 12 vereadores. A representatividade da população fica maior com 21, com 30 vereadores, do que com 12 só. A minha posição desde o primeiro mandato, mas desde a primeira vez que fui vereador em 2004, é que quanto maior a representação, melhor é para a sociedade. Essa é a minha visão. Além da representatividade da população na Câmara, os vereadores favoráveis ao aumento argumentam que com poucos parlamentares, Rio Claro fica prejudicado em reuniões de municípios. Além também de diminuir a participação popular, ou seja, se a gente conseguir, dentro de um limite da gestão financeira da Câmara, aumentar o número de cadeiras, desde que não prejudique a parte financeira, a gente consegue trazer mais gente, mais líderes, formar mais liderança, estimular a participação da comunidade na gestão da coisa pública. 21 vereadores é o número máximo permitido para a Constituição Federal para cidades que tenham entre 160 mil e 300 mil habitantes. Rio Claro tem 12 parlamentares para mais de 190 mil pessoas. A tendência é que a maioria da Câmara, principalmente a base aliada, vote a favor do aumento de cadeiras, que na legislatura passada foi reprovado. Juninho da Padaria disse que manterá a posição que adotou na outra vez. Realmente nós votamos contrário na legislatura passada, seria incoerente por minha parte votar favorável agora. Então realmente o parecer nosso até então, nós estamos conversando com o nosso partido, mas acredito que nada vai mudar. Nós seremos contra o aumento do número de vereadores em nossa cidade. A opinião popular mostra descrença na política. Eu acho que 12 já está muito. É muito? É muito. Para o que eles fazem, está muito. Tese, realmente, eu acho que já tem uma boa quantidade. Eu seria realmente, a 21 vereadores, eu acho que seria um exagero, sinceramente. Eu acho que tinha de diminuir, porque eles não fazem nada mesmo. A Comissão de Direito Político da Ordem dos Advogados do Brasil tem promovido debates sobre o tema. Para o presidente da comissão, focar apenas no argumento financeiro seria reduzir a discussão. As pessoas acreditam que se houver um aumento no número de vereadores, haverá também um aumento na despesa do legislativo. Aqueles que são favoráveis aderem ao entendimento da democracia de que com o aumento de cadeiras você aumenta a representatividade no município. Bom, e para repercutir e falar um pouquinho mais sobre esse assunto, principalmente sobre os impactos desse aumento da Câmara, eu recebo aqui o nosso comentarista político, doutor Antônio Carlos Gregato. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Muda muita coisa, a gente viu aí contrapontos e opiniões diferentes, inclusive da população. Faz muita diferença de 12 para 21 vereadores? Faz sim. Se nós voltarmos um pouquinho ao passado, nós vamos ver que a Câmara Municipal, de antigamente, ela tinha 19 vereadores e ela foi reduzida para 12.
A proposta que a gente está vendo aí pela reportagem de 21 tem uma repercussão que precisa ser analisada pela população. A população precisa entender o que é ter 21 vereadores e não 12. 21 significa que você tem uma representação popular maior dentro do poder legislativo. Significa também que você pode ter mais partidos com mais vereadores. Isso vai mostrar o quê? A força que tem o poder legislativo, que hoje com 12 ele é reduzido. A dúvida que a população coloca, que é contra, é saber o seguinte: por que 12, permanecer com 12 e por que passar para 21? É porque, na verdade, existe até um questionamento das pessoas, pelo que a gente viu na rua, que as pessoas acham que não existem muitas ações, né? Então, se com 12 não tem muita coisa, vai por 21 para quê? Isso é uma coisa que eles colocam, às vezes é até falta de informação, muitas vezes. E a questão dos custos, porque os vereadores, eles recebem, eles têm assessores, eles têm despesas, isso aí onera de uma certa forma, será que não? Com 12 ou com 21, o repasse que o Poder Executivo fará mensalmente para a Câmara vai continuar o mesmo. Não é porque não 21 aumenta. Não aumenta. O que a Câmara tem que fazer é se reestruturar. Os gabinetes não vão ter que diminuir o número de assessores. Eu vejo assim, é um absurdo um vereador ter 4, 5, 6 assessores especiais. Se ele tiver um bom secretário, um bom assessor, ele comanda todas as suas ações. Porque o custo vai ser o mesmo. Ou seja, com 21 ou com 12, o dinheiro que é repassado é o mesmo. Então, o que a população precisa entender? 21 significa que a representação popular é maior. Agora, o senhor comentou uma coisa, agora há pouco comigo, que é a relação executivo-câmara, que muda também, porque o executivo passa a ter uma necessidade maior de debate, de diálogo com mais vereadores, é isso mesmo? Sim, lógico. Hoje a gente sabe que o prefeito com 12, ele tem uma maneira de trabalhar, com 21 ele vai ter que ter uma outra estratégia. Ou seja, ele vai ter que discutir com mais vereadores. Vejam bem, de 12 para 21, são 9 novas cabeças que estarão discutindo com o prefeito um determinado projeto. Então, aí é que está o grande segredo de uma Câmara ter mais número de vereadores. Todo mundo acha que deve permanecer 12 ou deve ter 5, 6. Acontece que o vereador é a pessoa que representa o povo. É através do vereador que chega-se ao executivo. E o executivo, quando recebe os reclamos dos vereadores, e no caso de uma Câmara de 21, ele tem como saber fazer um projeto que seja em benefício a todos. Então, a proposta que está sendo colocada e que eu creio que ela deverá ser votada para 2015, porque em 2015 já é praticamente o início de uma caminhada para 2017. A nova eleição. É a nova eleição que vem em 2016. Então, isso é muito importante. Então, em 2016, se a Câmara tiver 21, nós vamos ter uma nova dimensão política para ser analisada. Isso é muito importante ser analisado. Agora, mudando um pouquinho, né, ampliando um pouquinho nosso horizonte de debate aí político. A votação dessa madrugada no Congresso Nacional. Todo mundo viu confusão, briga, discussão, empurra. Resumindo, doutor, que impacto teve a decisão dessa madrugada? No Congresso Nacional. Eu vejo que a presidente ela conseguiu uma vitória. Uma vitória até certo ponto esquisita, porque ela mexeu com a lei da responsabilidade fiscal, que até há pouco tempo era uma lei respeitada. Do jeito que foi feita a emenda, ou seja, essa lei praticamente vai ser mexida. Ela abriu um espaço para que os 27 governadores e mais de 5 mil prefeitos usem a mesma estratégia. Agora, o que significou isso? Na verdade, ela fez uma mudança lá nessa questão da lei de responsabilidade para passar algumas contas que não seriam passadas, é isso? O que ela fez? Ela estava com superávit negativo e ela colocou algumas obras, alguns investimentos
que não eram para entrar como sendo do orçamento. Pra e ela justificar. para justificar que ela vai encerrar o ano com superávit positivo, para mostrar para a nação e para o mundo que o país está numa situação privilegiada. Só que isso custou muito caro, porque ela liberou praticamente 12 milhões de reais para os congressistas aplicarem como aquela verba que ele distribui para os seus afiliados partidários. Então, isso daqui eu vejo que esse decreto que ela colocou, que está sendo questionado hoje pelos democratas, que eles estão querendo anular o decreto, então colocou uma situação meio delicada. É uma situação que ainda não está definido. A lei vai ser concluída na próxima semana, porque o texto principal não foi votado, foram votadas as emendas que acertaram a composição. Hein? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. Mas a nação que se espere, porque ela quer encerrar. Então mostra-se que ainda ela tem um poder muito grande. E o partido dela mostrou que é um partido que veio, que antes, no passado, ele era um partido de oposição, e ele sabia fazer oposição, agora ele mostrou que ele, na situação, sabe fazer situação. Então, muito obrigado pela sua participação, pelas nossas informações aí. Estamos sempre às ordens. Até a próxima semana. Se Deus quiser. A Elektro, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de energia em Rio Claro, está negativando clientes com contas em atraso. Vamos mostrar também na reportagem o que o PROCON fala sobre esse assunto. Este é um dos avisos enviado a um dos clientes da Elektro, onde caso o pagamento não seja efetuado em 3 dias, o nome da pessoa será inserido nos órgãos de proteção ao crédito SPC e Serasa. Esta foi a alternativa encontrada aqui pela empresa para receber o valor de clientes que tenham pelo menos um débito atrasado há mais de 70 dias. Segundo a assessoria de imprensa, a Elektro protestou 1.000 clientes de um total de 23 mil devedores. Alguns consumidores estão vindo até o PROCON para ver a legalidade deste envio ao cartório. Para o superintendente do órgão, a questão é polêmica. À primeira vista, sim. Quando apareceu o primeiro boleto aqui no PROCON, nós achamos que poderia ser aquele golpe do boleto, até porque não houve informação por parte da concessionária a ninguém desse procedimento, dessa prática. E a gente assustou. Eu pedi para que um agente do PROCON fosse até o cartório de protesto verificar se aquilo era legítimo, né? E após a confirmação, todo mundo ficou assustado, inclusive o próprio PROCON, que nunca tinha visto isso. Ele ainda orienta o consumidor que se sentir lesado e acreditar estar sendo vítima de prática abusiva. Olha, a primeira orientação é que o consumidor que receber um aviso de um cartório de protesto, ele pode entrar com uma ação de sustação de protesto, pode usar inclusive o próprio JEC, o Juizado Especial Civil, que é gratuito, sem custo, e um juiz deve determinar a suspensão daquela medida de protesto contra ele, baseado na lei, no Código de Defesa do Consumidor e na lei do serviço essencial, por causa dessa ilegalidade. Nesta quinta-feira, o Pátio de Rio Claro tem vagas para engenheiro civil, montador de equipamentos eletrônicos, motorista socorrista, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de telemarketing e soldador. O Pátio Rio Claro fica na Avenida 3, 536, no centro. Você deve procurar a unidade com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. E atenção você que tem um animal de estimação que ainda não foi vacinado contra a raiva. É que este é o último fim de semana que o Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro fará a vacinação com postos volantes pelos bairros da cidade. Até o momento foram vacinados 12.500 animais no município de Rio Claro, entre cães e gatos. E o alerta é para os donos de gatos, já que a procura é bem menor e os felinos são animais de hábitos noturnos e mais propensos ao contato com morcegos, que são os transmissores da raiva. Neste final de semana, a vacinação será na região do Jardim Brasília. Para saber os locais dos postos volantes, acesse nossa página na internet, o tvclaré.com.